No dia 24 de abril aconteceu o Dia Nacional de Combate às Meningites. Quem nos traz detalhes é a Ana Elizabeth, ela que é enfermeira da Superintendência Regional de Saúde. É isso mesmo, dia 24 foi o dia de combate às meningites, Ana? Sim, no mundo inteiro, esse dia é um dia de mobilização social contra as meningites, que é uma doença grave que afeta grande parte da população, né? E que a gente tem que informar as pessoas quanto à ocorrência dessas doenças para que minimize, né? Ou seja, que diminua o número de pessoas doentes, porque algumas das meningites existem vacinas contra elas, e também para que as pessoas se informem mais e estejam mais atentas à ocorrência dessas doenças, principalmente em crianças. O que é a meningite? A meningite é uma doença infecciosa que atinge as meninges, que são as membranas que revestem o cérebro. Um agente infeccioso, que pode ser um vírus, bactérias, etc., fungos, podem se alojar nessa região do cérebro, elas chegam a essa região do nosso sistema nervoso e ali produz realmente uma infecção e a pessoa, né, criança ou adulto, pessoas de qualquer faixa etária podem adoecer e é uma doença grave, né? E aí ela vai ter sintomas de febre, dor de cabeça, muita indisposição, vômito, podendo levar ao coma e até ao óbito. Como o ser humano contrai a meningite? Bem, a meningite é uma doença que normalmente a grande maioria das meningites, a porta de entrada do agente causador da meningite é vias aéreas superiores, ou seja, nariz e boca. Mas pode acontecer da pessoa ter um outro tipo de doença, vamos dar um exemplo, a pessoa contrai uma doença infecciosa e esse agente infeccioso vai, através da corrente sanguínea, chegar às meninges. Mas o usual não é isso que acontece. A grande maioria das meningites, a pessoa se infecta através da boca e nariz, esse agente penetra no organismo e depois ele chega até as meninges. E ali, instalado ali, nas meninges, ele causa um processo inflamatório e é esse processo inflamatório das meninges que a gente chama de meningite. Ana, existe prevenção contra a meningite? Existe prevenção. A medida mais eficaz que a gente tem é manter um controle melhor da saúde das pessoas, né? Então, como que é isso? Uma boa alimentação, hidratação, ambiente limpo e ventilado, mas também a vacinação, porque existem algumas formas de meningite que são causadas por agentes que a gente tem vacina contra elas. Um exemplo é a BCG. A vacina contra a BCG, ela é contra a tuberculose, mas existe uma forma de tuberculose, que é a tuberculose meníngea, né? Então, se a pessoa toma a vacina BCG, ela não vai ter meningite tuberculosa. O próprio sarampo, a varicela, né, pode ocasionar a pessoa chegar a ter meningite. Mas, mais que isso, a gente tem na rede pública vacinas específicas contra meningite. Hemófilos B, pneumococo, meningococo, né? Essas são vacinas que estão lá na unidade de saúde, na rotina de vacinação da unidade de saúde. A gente já tem no calendário básico da criança, existem essas vacinas à disposição da criança para ela tomar logo nos primeiros anos de vida e assim ela vai ficar protegida e não vai ter a doença. Nesse dia de mobilização mundial contra a meningite, quais as ações que foram realizadas? Bem, os municípios se mobilizaram e se organizaram para divulgar as questões relativas à meningite, as formas de controle, o contágio,
né? E essas ações foram feitas em escolas. Aqui em Teófilo Otoni, por exemplo, a Escola Geral do Lande foi uma das escolas que aderiu, a Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a escola, realizou um movimento muito interessante, né? E em todos os municípios da região houveram atividades dessa natureza, no sentido de orientar mesmo as famílias, orientar a comunidade escolar quanto à ocorrência da doença e as medidas de prevenção e controle. Na nossa região, a meningite é uma realidade? Sim, é uma doença que ocorre o ano inteiro em todos os lugares do mundo, mas com muito mais intensidade no outono e inverno, assim como a influenza. Quem deve tomar essa vacina e como fazer para tomar essa vacina, Ana? Bem, a vacina antipneumocócica, a hemófilos B e a meningo C, ela já é feita rotineiramente para as crianças menores de 4 anos. E como eu falei, a gente tem agora uma dose de reforço para as crianças escolares. Essa faixa etária que é importante a gente frisar, que os pais não têm esse hábito de levar uma criança maior na sala de vacina. Ao longo dos anos, nós levávamos nossos filhos pequenininhos para tomar vacina quando eles tinham menos de 2 anos e ali encerrava a história vacinal dele, vamos dizer assim. Mas hoje não, hoje a gente tem vacinas para as crianças maiores. Então, essas crianças maiores de um pouco maiores, né, na idade escolar, que a gente não tinha vacina disponível para elas, hoje a gente tem a meningo C, que é para as crianças de 9 a 11 anos de idade, e a HPV. Então, é muito importante que os pais se lembrem disso, que atualmente vacinação não se encerra com 2 anos de idade. A história vacinal da pessoa vai continuar ao longo da vida, né? Haja vista a febre amarela, que é feita em qualquer idade, a vacina contra a gripe, que os idosos têm que tomar, a hepatite B, que os adultos têm que tomar, né? Então, assim, é importante frisar que os pais de escolares, nessa faixa etária de 9 anos, que ainda não receberam a vacina meningo C, que é um tipo de meningite extremamente agressiva, com uma mortalidade muito alta, e que aquelas crianças que adoecem de meningite meningocócica, elas podem morrer ou ficar com sequelas muito graves. Então, existe uma vacina, é uma única dose, e que protege muito bem as crianças, e que nós precisamos cuidar delas, porque no momento que a criança começa a frequentar a escola, é um momento que ela se expõe mais, é um momento que ela está dentro da sala de aula, com vários colegas que podem, algum deles está portando o vírus, a bactéria, na garganta e passar despercebido. E ali a criança contrai a doença, né? Ela pode, no percurso de casa para a escola, da escola para casa, dentro de um ônibus, dentro de uma van, ela fazer contato com pessoas que estejam portando. Então, é importante que essas crianças sejam vacinadas. A vacina está indicada para as crianças pequenas, a hemófilos B, por exemplo, é uma vacina que a criança recebe juntamente com a vacina contra tétano, difteria, coqueluche e hepatite B. É a pentavalente. Ela tem esses 4 componentes que eu falei e tem também o hemófilos B. A gente tem a vacina pneumocócica, que a que a gente utiliza hoje, ela contém 10 subtipos de pneumococos, que são aqueles que fazem doenças invasivas, e tem a meningite, a vacina contra meningite C, que é a meningo C, que a gente vacina todas as crianças pequenininhas. Então, no calendário nacional de vacinação, todas as crianças menores de 4 anos recebem rotineiramente essas vacinas. E a gente ainda tem uma vacinação de reforço para os escolares, que é aos 9 anos, a vacina meningo C, que está disponível para as crianças nessa faixa etária.